acorde e faça parte da manhã. O sol já se levanta e te convida a vida que hoje espera além das janelas por ti. Vem cultivar o amor no coração sofredor. Cante uma bela canção para quem precisa perdão. Vem pela paz transformar, com teu sorriso ganhar afeições. Há tanta gente que precisa de nós. Escute sua voz, deixa essa luz te guiar por onde essa estrada levar. Tenha nos olhos o amor de Jesus. Tenha nos olhos o amor de Jesus, o amor de Jesus. Amigo, abra os olhos e bom dia. Acorde e faça parte da manhã. O sol já se levanta e te convida a vida que hoje espera além das janelas por ti. Vou pedir agora que a gente vai fechando os olhos e se conecte com os nossos amigos espirituais, com Jesus, nosso irmão maior, e com o nosso Pai, Deus, que conhece intimamente cada um de nós. Que possamos entender nesse momento que não estamos abandonados, que não estamos sozinhos, que nossas dores não são esquecidas, que Deus, que Jesus acolhe a nossa alma e o nosso coração todos os dias e aposta em cada um de nós, para que possamos amanhecer e acordar mais conscientes da oportunidade que temos de estar nessa vida, nesse mundo reencarnado. Que cada um aqui possa acordar amanhã com o espírito renovado para iniciar o dia e retomar a sua história, construindo o que for melhor, conectado com o amor de Deus, conectado com as leis de amor, de justiça e caridade. Livres, buscando se libertar das nossas dores íntimas, para viver a liberdade de amar a nós mesmos e a Deus e ao outro. Muito obrigada, Senhor, que assim seja. Boa noite. É com muita alegria e sob a égide do nosso Mestre Jesus que estamos iniciando nossas atividades de hoje. Sejam bem-vindos ao Núcleo Espírita Nosso Lar,
para mais uma noite de estudo. Para que nossas palestras possam continuar a serem presenciais, é necessário que continuemos atentos à prevenção contra as doenças infecto-contagiosas. Vamos fazer a nossa parte. A programação das atividades do núcleo são exibidas no telão antes das palestras. Porém, quem preferir, na secretaria temos a programação impressa, além da modalidade digitalizada. Lembramos que o núcleo possui equipes de visitas a enfermos com aplicação de passe e fluidoterapia e também implantação de culto no lar. Mais informações na secretaria. Nossas palestras são inspiradas no livro Vinha de Luz e o assunto de hoje é relativo ao capítulo 81, cujo título é Estejamos Certos, e que está na carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 10, versículo 16. Nossas palestras estão postadas no nosso canal do YouTube, Núcleo Espírita Nosso Lar. Inscreva-se e ative o sininho para ser notificado de nossas postagens. E para falar sobre o tema Estejamos Certos, é com muita alegria que convidamos agora a nossa amiga Ângela Fernandes, que é palestrante espírita e colaboradora aqui do Núcleo Espírita Nosso Lar. Seja bem-vinda, dona Ângela. Boa noite a todos. É com muita alegria, né? E trazendo uma grande responsabilidade de falar um pouco sobre o que Jesus nos traz em seus ensinamentos. É lógico que estamos, né, com o auxílio do nosso grande iluminado Emmanuel, que nos ajuda a compreender melhor o texto, né? Então, estejamos certos. Isso aqui é uma afirmativa, é uma certeza que ele está nos trazendo, né? Porei minhas leis em seus corações e as escrevereis em seus entendimentos, né? As instituições humanas vivem cheias de códigos e escrituras. Gente, em todo e qualquer local que a gente está, seja na escola, hospital, comércio, repartição pública, no nosso trabalho, né? Existem leis que coordenam esse trabalho para coordenar a nossa vida social, não é? Em todo lugar tem leis. Quando você chega num lugar, até num supermercado, quando você chega pela primeira vez, você olha e fala, como que funciona aqui? Aonde que está isso? Aonde que está aquilo? Aonde que fica o caixa? Não é? Isso são leis, que parece que leis são coisas assim, muito grandes. Não, leis é aquilo que nos direciona para que melhor a gente possa se comportar. Então, as instituições humanas estão cheias disso, é preciso, é necessário. Leis são muito necessárias para que o nosso caminhar, a nossa vida tenha rumo, tenha sentido. E aí, também vai se falar dos templos, que os templos permanecem repletos de pregações, todos os templos. Por exemplo, hoje, o que nós estamos fazendo aqui? Quer dizer, não estou pregando não, tá, gente? Estou fazendo uma explanação, né? Mas é a mesma coisa. Quando você se vem na igreja católica, se vai no templo evangélico, sempre tem alguém, né, para trazer uma palavra, porque muitas vezes só na leitura e tudo a pessoa não consegue entender. Então tem aqueles que ajudam, que trazem explanações, né, que ajudam o entendimento. Os núcleos de natureza religiosa alinham inúmeros compêndios doutrinários. Gente, eu vou falar aqui da Casa Espírita, né, porque é onde a gente está, onde eu milito e aonde eu posso falar, porque eu sei o que tem, mas eu tenho certeza que em outras casas também tem, em outros segmentos religiosos. Compêndios doutrinários, nós estamos aí, nós temos uma biblioteca. Isso aqui é um compêndio doutrinário, evangélico doutrinário, né? São livros, são orientações que a gente busca para a gente se inteirar daquela doutrina que eu estou seguindo. E, logicamente, aqui eu tenho certeza que a doutrina espírita é embasada. O alicerce da doutrina espírita é o Evangelho de Jesus. Não é? Vocês concordam? Todos vocês concordam comigo? Né?
O Evangelho, entretanto, não oculta os propósitos do Senhor. Em todos os segmentos religiosos, o Evangelho que é falado, que é lido, é um só. O Evangelho de Jesus é um só. Não é? O Evangelho de Jesus é um só. E os propósitos de Jesus, eles são imutáveis, diferentes das leis e dos outros, das instituições humanas, até das instituições religiosas. Cada segmento religioso traz uma doutrina. Um certo segmento acrescenta esse comportamento, porque acha que assim a gente agrada mais o Senhor, né? Agrada mais a Deus. Não é assim? Cada segmento religioso tem as suas normas, porque se pensa que assim estamos na preferência, nas boas graças de Jesus. Mas o Evangelho, que é para todos, ele nos mostra que o Evangelho, o propósito do Senhor, é para todos a mesma coisa. Se a gente for ler, estudando a fundo, todos vamos chegar na mesma concepção, né? Então, toda essa movimentação religiosa que existe em todos os templos é nula? Não, é válida, não é? Porque, toda movimentação de páginas rasgáveis, portadoras de vocabulário restrito, representa a fase de preparo espiritual, porque o objetivo de Jesus é inscrever os seus ensinamentos em nossos corações e inteligências. Então, vamos pensar, refletir sobre isso, né? Então, existem, né, muitas orientações, muitos livros, né? Mas acontece que, se a gente for refletir, nada disso foi escrito por Jesus. Foi? O Evangelho não foi escrito por Jesus. E é singular isso, né? Que Jesus não nos legou, né, não deu ao mundo um compêndio de princípios escritos pelas próprias mãos dele. Ele poderia fazer isso, não poderia? Mas já não tem tantos, mesmo na época que Jesus veio, já tinha os manuscritos trazendo sobre as leis divinas, falando sobre Deus, né? Mas os recursos humanos, e principalmente na época de Jesus, os recursos humanos seriam insuficientes para revelar a riqueza eterna da mensagem de Jesus. As letras e raciocínios, isso aqui, gente, que eu estou lendo, veio de um outro texto, que é dessa série de Emmanuel mesmo, e que eu achei muito de acordo com esse texto, que diz assim, recursos humanos seriam insuficientes para revelar a riqueza eterna da mensagem de Jesus. As letras e raciocínios propriamente humanos, na maioria das vezes, costumam dar margem a controvérsias. Não é verdade isso? A gente não vê isso porque o Evangelho, quantas traduções que tem, não é? Desde a época de Jesus, quantas traduções vieram, quantos termos foram modificados, né? Cada um querendo entender, colocar uma coisinha aqui, outra coisinha ali. Então, isso aí é do nosso entendimento. Mas a lei que Jesus trouxe para nós é uma só. A lei que Jesus trouxe para nós é uma só. Jesus falou aos corações de boa vontade que o acompanhavam. Jesus gravou seus ensinamentos nos corações que o rodeavam. E até hoje, os aprendizes fiéis em todas as religiões são documentos vivos do santificante amor do Cristo, porque experimentam o sublime contato do Mestre e transformam-se em sua mensagem para os homens, como ele foi a voz de Deus para a humanidade. Ele trouxe para nós a presença de Deus. Jesus
foi a presença de Deus para nós. A presença de um Deus, nosso Pai misericordioso, poderoso, justo. Jesus, a capacidade de Jesus, a luz de Jesus, o poder de Jesus, a gente não é capaz, é inimaginável para nós, porque nós ainda não galgamos esse patamar, a gente só imagina. E a gente fica vendo, né? A gente vê nas histórias, né? Eu pelo menos sou assim, né? Nas histórias, em tudo que a gente lê, imaginando a trajetória de Jesus. Jesus não precisava ter se revestido de um corpo de carne para vir até nós. Jesus não está distante de nós até hoje. Mas para que nós pudéssemos ver, sentir, ouvir, ele sabia que era necessário ele estar conosco, fisicamente conosco. Ele sempre esteve. Jesus não existe para nós, não é só da época que ele veio, há 2023 anos atrás para cá, não. Jesus sempre esteve conosco. Só que a gente não o conhecia, a gente ouvia falar, então era necessário que ele viesse, que ele se manifestasse entre nós. E ele havia prometido isso muitos e muitos milênios antes, né, na formação, com a colonização da Terra, quando a Terra, né, no seu processo de evolução, quando ela estava apta a receber a vida humana, aqueles que vieram para povoar a Terra, eles receberam essa promessa do Cristo, que ele estaria sempre vigilante, mas que ele estaria entre nós, que estaria conosco. E para que ele teria que fazer isso? Se ele já tinha todo esse poder, se ele já era um ser para nós, o ser perfeito, o ser com todas as qualidades. Por que ele queria estar entre nós? Por que ele fez essa questão de estar entre nós? Para nos mostrar, nos exemplificar como um ser humano, ele veio, se sujeitou às fragilidades da carne, e como um ser humano ele veio para estar conosco e demonstrar que tudo que ele estava falando, ele não estava escrevendo, não, ele não escreveu. Quem escreveu foram aqueles que testemunharam os atos, as atitudes, tudo que ele fez, não foram? Porque a gente sabe que existem muitos evangelhos, mas são 4 que são oficiais, né? Esses 4 evangelhos, eles trazem a mesma história, com algumas diferenças, mas é a mesma história de Jesus, a história da estada de Jesus aqui na Terra, do apostolado de Jesus. Interessante é isso, do apostolado de Jesus, né? Da pregação, dos milagres, desse tempo que eles testemunharam, quando ele arregimentou o colégio apostólico dele. Então, como ser humano que ele estava entre nós, ele demonstrou o desprendimento dos bens terrenos, mas desprendimento não significa desprezo. Ele valorizava os bens terrenos, mas o amor pela humanidade, o amor pelo outro ser. Porque o amor de Jesus por nós é imensurável. Nós não temos capacidade de imaginar, porque a nossa capacidade de amar ainda é muito pequenina. Nós entendemos de amor o amor que a gente dedica a pais, a irmãos, a maridos, a filhos. É isso que a gente entende ainda de amor. Amigos. Mas o amor universal, o amor de Jesus, que não fazia acepção de pessoas, o amor que veio para nos levantar, esse amor a gente ainda não imagina. Mas estamos aqui para aprender. O macro vem do micro. Nós estamos aqui para aprender a amar. E Jesus veio falar assim, vocês vão chegar até lá. Eu estou aqui para provar isso. Nada vai me fazer, nada vai me retirar deste propósito. O Evangelho não oculta os propósitos do Senhor. Em todo o seu apostolado,
Ele nos convidou a segui-lo. Ele nos demonstrou como segui-lo. Ali naquela outra parte, ali, ó, poderemos aderir de modo intelectual aos mais variados programas religiosos. Navegarmos a pleno mar da filosofia e da cultura meramente verbalista, com certo proveito à nossa posição individual diante do próximo, mas diante do Senhor, o problema fundamental de nosso espírito é a transformação para o bem, com a elevação de todos os nossos sentimentos e pensamentos. O Mestre escreverá nas páginas vivas de nossa alma os seus estatutos divinos. Gente, religião não é a instituição que a gente frequenta, seja ela qual for. A religião verdadeira é aquilo que eu faço depois que eu saio do templo religioso. É aquilo que eu faço quando não tem ninguém me observando. É aquilo que eu penso, porque o meu pensamento ninguém atinge, não é? Eu posso estar conversando com a Adriana ali, muito bem tudo, mas você está com uma raiva dela, mas ela não perceber. Mas eu percebo qual é o meu pensamento, eu sei qual é a minha intenção com tudo que eu falo. Qual é a minha religião? E não estou dizendo que nós já alcançamos nenhuma santidade. Todos nós temos esses momentos, gente. Todos nós temos ainda. Por isso é que nós estamos aqui aprendendo. E que bom que nós temos a Casa Espírita, que nós temos toda essa literatura espírita para nos auxiliar. Não é? Nós que chegamos aqui, bom, muita coisa, gente, eu não posso falar de nós, não, vou falar de mim, né? Porque eu vejo vocês aqui, vejo que vocês estão buscando entender e tudo, mas eu vou falar por que eu cheguei até aqui. Porque eu vim de outras religiões, de outra religião, e aquela religião não respondia à minha necessidade de compreender Deus, de compreender Jesus, de entender os ensinamentos de Jesus. Não basta a gente ler. Eu posso pegar o Evangelho, decorar versículo, posso pegar tudo, mas isso não faz de mim um verdadeiro cristão. Porque a doutrina do Cristo é a doutrina cristã. É a doutrina cristã. Então, ele trouxe os ensinamentos. Eles estão aqui. Estão em todos nós conhecemos. Por pouco que seja, se estamos aqui, é porque já conhecemos e queremos aprender mais. Não é assim? Mas ele diz que eu porei minhas leis em seus corações e as escreverei no seu entendimento. Mediante afirmativa tão clara, é impossível aguardar em Cristo um doador de vida fácil. Ele nos pede entendimento. E que entendimento é esse? O cristão não é flor de ornamento para a vida fácil. O cristão não é flor de ornamento para chegar aqui, para sentar, para ouvir e sair. Eu sair renovado. Renovado vai ser minha atitude lá fora, no meu dia a dia. O convite de Jesus não deixa dúvida. Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Então, qual é a lei de Jesus? É de vida fácil? É de milagres? Porque eu penso, né, a maioria das pessoas ainda espera só milagre. Resolve isso para mim, meu Deus, me concede isso. Mas será que eu estou sendo merecedor disso? Ou que é isso que eu estou almejando agora, que eu preciso para que eu possa melhorar? E qual a orientação de Jesus para que a gente possa tomar a nossa cruz e segui-lo? Qual é a minha cruz? Alguém de vocês sabe qual é a sua cruz? Tem que saber, não tem? Não tem.
amai os vossos inimigos. Serve para todos, né? Todos nós temos que praticar isso. Orai pelos que perseguem e caluniam. Bendizei os que vos maldizem. Emprestai, sem nada esperardes. Não julgueis, para não serdes julgados. Entre nós, o maior seja o servo de todos. No mundo tereis tribulações. Eu peguei fragmentos de outros textos, tá, gente? Porque essa série aqui de Emmanuel são 4 livros. E você vai lendo um texto e vai pegando outro e vai lendo e vai complementando. É muito bom. Esse pedacinho aqui está no Caminho, Verdade e Vida. Aí essa orientação que Jesus está nos trazendo, né? É uma orientação que pega a sua cruz e me siga. Todos nós precisamos de agir desse problema. Todos nós, na nossa vida, passamos por essas necessidades. Nenhum ser humano está aqui em brancas nuvens. Não está. Ele está aqui passando por dificuldades. Ele está... Por quê? Aprender traz dificuldades. Se a humanidade não pode iluminar-se e progredir sem o Cristo, o Cristo não dispensa os homens na obra de soerguimento e sublimação do mundo. Pensa nisso, gente. O Cristo veio trazer para nós a oportunidade de conviver com Ele, de conhecer o padrão de sentimento dele. Mas ele não veio falar que ele era o único, porque Jesus nunca disse, ele nunca se colocou superior a nós. A não ser que ele dizia que ele era mestre, porque ele estava nos ensinando. Mas ele veio porque ele acredita em nós, porque ele sabe que nós fomos criados por Deus, nosso Pai, nosso Criador, simples e ignorantes, mas detentores de todas as possibilidades, e possibilidades divinas, porque somos filhos de Deus. Amor, perfeição. Nós somos herdeiros de tudo isso. Mas só que não tem utilidade nenhuma, tudo isso, se eu não desenvolver. Na minha ingenuidade, de adolescente, de infantil, eu falava assim, mas o que Jesus veio fazer aqui? Não falou que Jesus veio para nos salvar? Por que então que a gente sofre? Por que a gente não tem tudo que a gente quer? Por que todo mundo não está feliz? Porque ele não veio para fazer nada para ninguém. Ele veio para nos ensinar a conquistar. E aí é que está a misericórdia infinita de Jesus. E aí é que está o amor de Jesus. O amor é de nos demonstrar a nossa capacidade. Olha aqui. Resplandeça a vossa luz diante dos homens. Isso não é fala de Jesus? Sois o sal da terra. Ide e pregai. Semelhantes afirmativos do Senhor provam a importância por ele atribuída à contribuição humana. Ele poderia fazer todos os milagres, ele poderia mudar tudo, porque a gente sabe que era isso que a maioria das pessoas da época que estavam convivendo com Jesus esperava, que ele mudasse o regime político, que ele fizesse, mas ele não poderia agradar a todos, o que ele fizesse que agradasse a um, desagradaria a outros, porque ele estava atendendo às necessidades humanas, materiais, imediatas. E a verdadeira mudança, nós sabemos, que ela vem de dentro para fora. Somos nós que vamos fazer a transformação do mundo. O mundo, gente, é muito bonito. O mundo tem belezas que, nossa, a gente encanta. Não é obra nossa, é obra divina. E nós somos obra divina. Mas o nosso crescimento, a nossa evolução, foi nos entregue nas mãos.
por Deus, nosso Pai, nosso Criador. Mas Ele não nos deixou relegados. Ele nos enviou Jesus, um filho mais velho, e não um único filho, não um filho perfeito, porque Jesus passou pelo seu processo de aprendizado e de evolução, e é isso que Ele veio nos demonstrar. Desceu das alturas celestiais, alturas mesmo, para vir estar conosco e falar: vem, é possível. Jesus preocupou-se, acima de tudo, em proporcionar a cada alma uma visão mais ampla da vida e quinhoar cada espírito com eficientes recursos de renovação para o bem. Amemos e trabalhemos, purificando e servindo sempre, para que o Cristo realize, através de nós, a sua obra de amor. Gente, eu vou ler de novo esse último parágrafo. Amemos e trabalhemos, purificando e servindo sempre, para que o Cristo realize, através de nós, a sua obra de amor. O Cristo veio trazer para nós a imagem do Pai, que outros profetas trouxeram a imagem de Deus, mas no entendimento deles da época, que era necessário, era a evolução da época. O Deus que se conhecia, Deus ou deuses, porque se acreditava em outros deuses, é diferente desse Deus único, Pai, Criador de todas as coisas que Jesus nos trouxe. E Ele falou assim: olha, eu sou a prova viva. Eu sou a prova viva desse Deus. Eu estou aqui testemunhando que Deus existe. Ele é nosso Pai. Ele sempre nos chamou. Como que Jesus tratava a todos, gente? Irmãos, não era? Então Ele veio testemunhar que nós somos filhos de Deus, nós somos irmãos. Se Ele estava na situação que Ele estava, não é por privilégio divino, porque o Pai o tivesse privilegiado com circunstâncias, com situações, com poderes. Não, Ele havia conquistado. E Ele veio nos convidar a segui-lo. Segue-me. Aquele que me seguir fará as mesmas coisas que eu faço e ainda mais. Porque nós vamos descobrindo que nós somos aqui representantes divinos, gente. Eu acho tão importante, assim, tão misericordioso da parte do nosso Pai, do nosso Criador, nos permitir isto. Nós estamos aqui para desenvolver em nós essa capacidade de sermos melhores a cada dia, porque nós temos essa capacidade, mas melhores para quem? Para o outro. Porque através de mim, através de cada um de nós, é que o nosso Pai vai agir para ajudar aquele menos favorecido. Não foi o que Jesus fez? Não foi? Veio trazer essa realidade para todos nós? Ele não se deteve diante do sofrimento, diante da ignorância. Ele nunca maldisse ninguém. Ele atendeu a todos. Respeitou cada um dentro da condição que ele apresentava. Mas ele enxergou em cada um deles a promessa do futuro. Sabia que aquele estado que aqueles irmãos estavam não é um estado definitivo. Era transitório. Eles precisavam de amor. Nós precisamos de amor. Amor
a si mesmo e amor ao próximo. Amor a Deus, porque sem amor a Deus a gente não consegue. Nós precisamos, porque nós somos presenças divinas. Mas construir essa divindade, desenvolver essa divindade, é tarefa de cada um de nós. Está nas nossas mãos, para sermos aqui também representantes divinos, como Jesus foi. Todos vocês que aqui estão, acredito que entendam um pouquinho de mediunidade, não é? Fala que todos nós somos médiuns, por quê? Porque existe um plano espiritual, existem espíritos que se comunicam, que trazem mensagens, né, através de um médium. Esse livro aqui é isso. Esse livro foi escrito por Emmanuel, as instruções são de Emmanuel, através da mediunidade de Chico Xavier, não é assim? Jesus era médium de quem? Vocês pararam para pensar isso? Jesus era médium de Deus, é médium de Deus. Ele trouxe a palavra divina para nós. Ele trouxe o exemplo divino para nós, exemplo de amor. Por isso é que ele não poderia resolver o problema de todas as pessoas. Ah, não, você vai ficar perfeito, você também vai, você não vai ter mais esses maus sentimentos. Ele não poderia fazer isso. Por quê? Porque não seria uma construção minha. Por isso é que ele disse, porei minhas leis em seus corações. Ele trouxe para todos nós. Difícil falar quem não conhece a lei divina, a lei de Jesus, o que Jesus trouxe para nós. E as escreverei em seus entendimentos, porque enquanto eu não entender, enquanto eu não passar pelo meu entendimento, não é? Não passar pelo meu entendimento para que possa chegar às minhas atitudes, eu não estarei sendo fiel aos ensinamentos de Jesus. E não adianta a gente achar que a gente vai conseguir isso de um dia para o outro, né, gente? Não adianta. Nós vamos conseguir sim. Gente, isso é maravilhoso se pensar, gente, vou conseguir sim. Eu estou aqui para isso. Eu fui criado para ser perfeito. Ninguém foi criado para ser ruim. Ninguém foi criado para ser criminoso. Ninguém foi criado para ser miserável, para ser orgulhoso, para ser ambicioso. Não. Todos somos criados por Deus. Então, nós somos filhos do amor, porque Deus é amor. Fomos criados pelo amor, porque é pelo amor divino que todos nós somos criados, e criados para o amor. Agora, esse para o amor é que está nas mãos, na capacidade, na vontade de cada um de nós. E mais importante ainda, gente, vocês já pararam para pensar que ninguém foge disso? É determinismo divino. Porque todo mundo fala assim, a gente fala que a gente tem livre-arbítrio, que a gente não tem escolha, que a gente passa por isso, por aquilo, tá. A gente não sabe lidar com esse livre-arbítrio, por isso que a gente acumula uma série de sofrimentos para nós, porque nós erramos, nós não nascemos para o erro. Se eu errei, é porque eu posso fazer melhor, eu tenho condição de fazer diferente. Eu não posso fazer, né? Não posso mudar o meu passado. Isso eu não posso mudar, não. Mas eu posso fazer melhor para o meu futuro, porque o meu passado é a minha escola. Muita gente fala assim, o passado está morto, viver do passado, quem vive do passado é museu. É isso. Não, gente. Eu sou o meu passado. Todos nós aqui somos o nosso passado. Se tirarmos o nosso passado, nós não somos nada. O nosso passado é a nossa referência, o nosso aprendizado. Eu tenho certeza que todos nós, quando olhamos lá atrás, falamos, eu podia ter feito diferente em tal situação. Eu podia ter feito diferente. Ia ser melhor. Que bom que a gente descobre isso, a gente está aqui para descobrir isso.
Mas, além de descobrir isso, nós estamos aqui para não repetir os mesmos erros. A Nete Guimarães é que fala assim, aprende. Quando a gente aprende, a gente para de sofrer. Porque todos os desafios que a vida nos apresenta, tá, gente? A gente não pode achar que a gente está aqui, eu estou aqui só espiando, só resgatando erros do passado. Não. Eu estou aqui aprendendo. E aprendizado é difícil. Quer o exemplo? A criança, quando ela vai para a escola, a maioria, alguns não, porque já uns espíritos mais evoluídos não tem isso, mas a maioria vai chorando, não quer brinquedo, não quer aprender, não quer ficar lá na escola, não quer sujeitar as disciplinas, não é? Até que ele acostume com aquilo, não é? Antigamente a escola batia, tinha uma série de coisas que, com a evolução do entendimento, hoje se cuida da criança com carinho, né? Hoje as professoras são tias, né? E tudo por quê? Porque se sabe que é com amor que se vai conseguir que aquela criança aprenda. Então é com amor que Jesus veio nos ensinar. Só que como a gente é teimoso, né? A gente quer fazer as coisas, não, eu acho que esse atalho aqui, esse caminho aqui está melhor, porque aquele outro ali tem muito pedregulho. Não vou por aquele não. Em vez de pensar assim, não, esse aqui que é o caminho certo, eu vou tirar essas pedras, né? Vou tirar, eu vou limpar, eu vou conseguir chegar. Aí eu vou por outro caminho, que eu caio num pântano, que eu caio em coisas piores. Porque é caminho que eu acho que é certo. Mas é aprendizado. Aí eu tenho a oportunidade de falar, não, peraí, deixa eu retornar. Eu acho que, né, tomei uma direção errada. Eu posso fazer, eu não posso mudar aquilo, mas eu posso retornar, eu posso fazer uma nova estrada. Eu posso retornar à estrada do bem. Então, todos nós passamos por muitos desafios, muitos aprendizados. Faz parte da nossa evolução, do nosso caminho evolutivo. Não é? Faz parte, quiséramos nós. Existem, sim, né? Eu estou dizendo que, pelas coisas que eu li, pelos estudos, existem espíritos que eles são mais dóceis, eles aceitam melhor as orientações divinas, aceitam melhor o jugo suave, carregam melhor porque o fardo é leve. Existem espíritos que sim, agora outros não, falam assim, não, esse fardo aqui está muito pesado, eu vou jogar fora. Não quero esse não, quero outro mais leve. Eu tenho uma historinha, sabe, a historinha da cruz, vocês conhecem a historinha da cruz? Um crente, né, falou com o anjo da guarda, ele falou, olha, eu não aguento, minha cruz está muito pesada, eu não quero essa cruz. Se Deus é misericordioso e bondoso, não é justo que minha cruz seja tão pesada, eu não estou dando conta de carregar. Então me ajuda, conversa com ele para mim, me ajuda a aliviar a carga dessa cruz. Aí o anjo, o guardião, o protetor dele, falou, tá bem, eu vou te ajudar sim. Aí levou ele lá na sala das cruzes, sabe? Tinha um monte, mas um monte infinito de cruzes. Ele falou assim, olha, você está achando que a sua cruz é muito pesada e tudo, então faça o seguinte, aqui tem cruz de todo tipo que você quiser imaginar, de todo material, de tudo. Escolhe a que você achar mais fácil, eu te dar o poder de escolher. Pode escolher a cruz que você achar melhor. Mas que beleza, posso? Pode escolher. Aí ele foi, pegou uma, pôs. Não, isso aqui não está bom, não. Pegou outra, pôs. Nossa, que está leve demais, eu não vou conseguir salvação com essa, não. E foi experimentando as cruzes, foi experimentando. Pode gastar o tempo, foi experimentando. De repente, ele pegou uma cruz e pôs. Puxa, essa está do jeitinho que eu dou conta. É essa aqui mesmo que eu vou levar. Ô, meu protetor aqui, ó. É essa aqui que eu quero. Ele falou, muito bem. Agora você vira a cruz e olha o nome que está atrás dela. Qual é que era o nome que estava atrás da cruz? O nome dele. Porque pegue a sua cruz e me siga. A nossa cruz é do tamanho exato, do material exato que nós construímos.
Quero que ela se torne mais leve? Que eu vá aliviar a cruz do outro. É assim que eu alivio o peso da minha cruz, aliviando o peso da cruz do outro. Já pararam para pensar nisso? Nós somos os braços da providência divina. Deus ajuda o homem pelo próprio homem. Todo mundo, muitas religiões, muitos irmãos nossos estão esperando Jesus voltar para melhorar, para consertar o mundo. Ele já deixou a receita, não deixou? Porque nós vamos consertar o mundo exterior. Nós vamos consertar o mundo interior. Gente, tinha uma frase aqui, que eu sou apaixonada com ela. Ela ficou aqui muitos anos, mas o papel estragou, que diz assim: a melhora de tudo para todos acontece com a melhora de cada um. Então, cada um tem que fazer a sua parte. Então, o que Jesus deixou para nós tem que estar escrito aqui. Ele não deixou nada do lado de fora, que eu vou ler, que eu vou decorar, que eu vou... Não. Ele deixou os ensinamentos, aqueles que o amaram, que o seguiram, colocaram, escreveram, porque na época de Jesus nem adiantava ele querer escrever, porque a maioria do pessoal não sabia ler, né? Leitura era para poucos. Mas o que ele falou e exemplificou era acessível a todos, a todo entendimento. Era para tocar os corações. Para a eternidade, gente. Os ensinamentos de Jesus são para a eternidade. Nós ainda não compreendemos muito, não. A gente acha que sim, que já conhece toda a verdade. A gente ainda vai descobrir muito, porque nós vamos descobrir à medida que nós vamos conquistando a nossa luz. À medida que a nossa luz brilha, a vossa luz, a luz vai brilhar para iluminar o meu caminho. Olha, eu não conhecia aquilo ali, não. Olha, eu não sabia que era assim. Aí eu vou aprendendo e eu vou fazendo. Estejamos certos disso. Nós estejamos certos disso. Quer ver? O Mestre escreverá nas páginas vivas de nossa alma os seus estatutos divinos. É na vida, é na nossa vida que ele vai escrever, através de nós que ele vai escrever. Nós vamos dar a conhecer o Cristo que vive em mim. Tem uma frase muito bonita, gente, que eu acredito que seja de Paulo: já não sou eu quem vive, é o Cristo quem vive em mim. Isso é para todos nós. Porque eu vou estar construindo um Cristo. Porque quem viveu conosco foi Jesus. Jesus de Nazaré, não é? Cristo é uma ordem muito elevada, é uma ordem crística. Um padrão de sentimentos muito elevado. E tenhamos disso a certeza. E não estejamos menos convencidos de que, às vezes, por acréscimo de... Olha, gente, por acréscimo de misericórdia, não é por castigo, não, viu? Nos conferirá os preciosos recursos para que lavemos nosso livro íntimo com a água das lágrimas, eliminando os resíduos desse trabalho com o fogo purificador do sofrimento. Quando o sofrimento nos chega, não é castigo, gente. É um momento em que eu posso entender, em que eu posso fazer deste sofrimento, que eu acho que é um sofrimento, um aprendizado. É o que a Anete Guimarães falou. Aprende. Quando você aprende, você deixa de sofrer. Porque se eu aprendi, eu não vou repetir os mesmos erros. Eu não vou sobrecarregar a minha cruz. Então, nós somos os artífices do nosso próprio destino.
Jesus veio para nos esclarecer, nos orientar, nos fortalecer com o exemplo. Ainda mostrou assim, ó, nem a morte vence. Porque ele venceu a morte, ele fala isso, eu venci a morte. Ele venceu o mundo. Eu estou no mundo, mas eu não sou do mundo. O mundo é a minha escola. Que essa realidade, gente, possa ser muito firme em nós. Ninguém coloca nada para mim que eu não queira aceitar. Eu tenho que aceitar. Jesus não impôs nada a ninguém. Ele não guerreou, ele não guerreou, ele não guerreou, ele não guerreou, ele não fez nada. Ele trouxe os ensinamentos, ele doou e absorveu quem quis. Tem vários exemplos. O Evangelho está cheio de exemplos daqueles que se converteram, que entenderam a mensagem do Cristo e que mudaram suas vidas. E é isso que cada um de nós precisa fazer. Hoje é lógico, gente, que com muito mais liberdade, porque hoje nós não somos, né, convidados, né, a passar por aqueles sacrifícios que os mártires passaram. Hoje nós podemos, né, com mais facilidade. Ou não, depende de cada um de nós. Está nas nossas mãos. E isso é que é muito importante. Então estejamos certos. Jesus disse, porei minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos. Você não veio falar assim, eu vim aqui para transformar todo mundo, para fazer todo mundo ser perfeito. Não. Porei minhas leis em seus corações e as escreverei nos seus entendimentos. Depende, essa lei vai passar por mim, né? Passar pelo meu entendimento, para se transformar na minha atitude, para que seja a atitude de um verdadeiro cristão. Porque é isso que todas as religiões têm de ser cristãs. Todos nós somos cristãos. Cristão é um seguidor do Cristo. E o Evangelho é para todos. Ele não restringiu o Evangelho para nenhuma religião. O Cristo não criou nenhuma religião. Então, vamos respeitar todos e vamos buscar fazer o melhor que estiver ao nosso alcance. Não nos santificamos ainda, mas estamos no caminho, viu, gente? Pode ter certeza, nós estamos no caminho. E vamos chegar lá. Que tempo vamos demorar vai depender de nós. Bom, gente, eu espero ter contribuído para que melhor a gente possa compreender, né, os ensinamentos de Jesus.